pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E aí, pessoal, houve recuo? O que está acontecendo? Houve aí uma pacificação? O governo está recuando? O que está rolando, afinal, uma vez que ontem, no período da noite, estava ali várias vias paralisadas e agora a gente vê uma certa liberação aí das vias. O presidente mandou áudio, como é que foi esse áudio, né? O ministro da Infraestrutura, o que ele disse? Como é que está ficando essa situação? Vou responder essas perguntas aí. A pergunta de hoje, a grande pergunta é, afinal, uma paralisação desse tipo ajudaria ou atrapalharia o governo? Essa é a pergunta que eu pretendo responder nesse vídeo. Eu quero também, claro, ouvir a sua opinião, sempre aproveitando a incrível e maravilhosa oportunidade de ter aqui o crowdsourcing, né? O que é o crowdsourcing? Ouvir a opinião de vocês, né? 1.000 pessoas, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 1 milhão de pessoas pensam geralmente melhor do que uma única pessoa. E aqui eu tenho a oportunidade muito privilegiada de ouvir vocês, né? E da gente conversar sobre o que vocês acham sobre esse assunto. Então, eu quero ouvir sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos ouvir aqui o cenário primeiro, o que a gente tem hoje, né? Pessoal, tá muito difícil fazer uma leitura de cenário, tá bom? Porque são muitas informações desencontradas e informações contraditórias. Agora, algumas informações são propositalmente contraditórias e desencontradas, feitas claramente para induzir o leitor a erro e para levar a opinião pública para uma determinada conclusão. Isso tudo tem uma agenda, né? A gente fala muito sobre a teoria do agendamento, do agenciamento, né? Agenda setting, teoria de que as mídias pautam a opinião pública e conseguem levar a opinião pública para lá e para cá. A gente sabe muito bem disso aqui nas nossas conversas sobre o Proteja a Sua Mente, não é verdade? Agora, a gente, quando olha, né, até a etologia, o que é etologia? Etologia é o comportamento dos animais. Quando a gente olha os animais caçando, a gente falou um pouco sobre isso no vídeo ontem, a gente entende um pouco essas informações que conduzem a erro, tá certo? A gente vê ali, o presidente falou tal coisa, né, o ministro falou tal coisa, a mídia falou tal coisa, mas será que eles querem realmente isso? Ou está envolvido ali uma estratégia meio de psicologia reversa, de falar, não faz isso não para o pessoal fazer, ou então falar, faça isso para o pessoal não fazer. A psicologia reversa é assim, né? Você diz para a criança, fica no videogame toda hora não, vai brincar lá fora, vai jogar uma bola. Aí a criança fala, não vou não. Aí você fala, então tá de castigo, tá obrigado a ficar dentro do quarto, eu tô mandando você ficar dentro do quarto. Aí a criança pensa, não, se tá me mandando ficar no quarto eu vou sair, né? Só para contrariar. Então isso é a psicologia reversa. Será que tem psicologia reversa rolando aqui? Quando a gente olha o comportamento animal, os animais caçando, a gente entende muito sobre essa ideia de induzir ao erro. Eu falei para vocês ontem que quando as leoas estão caçando, elas olham ali as presas, né? Vamos imaginar um grupo de zebras aqui e as leoas ficam escondidas do outro lado, mas contrariamente ao vento, porque se o vento passasse para cá, as zebras iam sentir o cheiro das leoas. E aí o que as leoas fazem? Elas se posicionam, ficam escondidas e mandam uma leoa ficar na direção do vento para que as zebras sintam o cheiro dessa leoa, mas a leoa do lado de lá, uma leoa sozinha. O que acontece? As zebras estão ali todas felizes, bebendo água, de repente elas sentem o cheiro de uma leoa do lado de cá e elas saem correndo para lá. Só que quando elas saem correndo para lá, elas vão exatamente para onde todas as outras leoas estão. Isso é diversionismo, isso é uma estratégia que os animais usam na caça, mas que funciona também dentro do cenário midiático, dentro do cenário dos jogos do poder. Por isso a gente tem que ficar muito atento com essas informações assim desencontradas, né? A gente vê as leoas caçando, a gente tem uma aula sobre indução a erro, sobre diversionismo, sobre informações desencontradas, sobre operação psicológica, tá bom? Agora, você só entende essa realidade quando você estuda, né? Quando você lê. Isso é algo que você aprende só na leitura, né? Ter essa frieza para não acreditar de cara em tudo que você está lendo e que está vendo. Porque nem tudo é o que parece ser, né? Como eu falei para vocês, a própria natureza age assim. A gente tem na natureza o mimetismo. A gente tem animais que se fantasiam de outros animais. A gente tem ali a mariposa que se fantasia, né? A própria estrutura dela é muito semelhante à estrutura da árvore. Ela fica camuflada na árvore, né? Quando a gente olha na natureza o mimetismo,
mimetismo e a camuflagem, a gente entende que o mundo é assim. O mundo é cheio de informações que induzem a erro, tá bom? Isso abre a nossa mente, né? É um exercício diário. Tem muitas leituras legais que te fazem abrir essa mente. Inclusive, a gente está numa promoção aqui. Hoje é o último dia da promoção na livraria. Nós temos esse livro aqui do Alexandre Costa, saindo de 42 por R$23. Vai abrir a sua mente. Temos esses dois aqui do Ben Shapiro. Ben Shapiro é um dos maiores debatedores americanos. Esses dois livros aqui vão abrir completamente o seu pensamento. Esse aqui está com 50% de desconto, saindo de R$60 por R$29, e esse aqui está saindo de 65 por R$45. Tem que aproveitar, vou deixar essa lista toda aqui embaixo. Esse aqui, clássico também, da Cristina Jimenez, tá vendendo muito, 50% de desconto, de 75 por 37. Esse aqui que eu anunciei ontem, a galera gostou muito, tá? Esse é um tijolão que vai abrir a sua mente, 45% de desconto, de 130 por 71. E o clássico aqui também do Russell Kirk, que vai falar sobre a mentalidade conservadora, 23% de desconto, de 230 por 177. Dá uma olhada aí, tá bom? Então, pessoal, vamos aos fatos, tá certo? Eu falei para você que o feriado seria uma grande oportunidade, tanto para o governo quanto para a oposição. O pessoal estava achando que esse negócio do feriado, aí, essa demonstração de apoio, seria uma oportunidade só para o governo demonstrar quanto de apoio que ele tem, né? A força do seu apoio. Mas eu mostrei para vocês que a oposição também estava muito otimista, porque via nesse evento uma oportunidade de que o governo ali desse mais elementos para justificar um impeachment. Não deu outra. Ontem todo mundo começou a falar, não, agora impeachment e tal. E aí eu pergunto para vocês, como é que tá isso agora? Como é que ficou isso agora? A gente tem que entender o cenário para poder fazer a leitura aqui de como as coisas estão, né? Do estado de coisas. Como é que tá isso agora? Né? A gente sabe que o presidente da Câmara que aprova um pedido de impeachment. Ele está mais propenso a aprovar? Como é que a oposição está se movimentando diante disso? Dia 12, o pessoal da oposição está tentando marcar aí uma demonstração contrária, né, ao governo, a favor do impedimento. Como é que está isso hoje? Isso não está muito bom para a oposição, não, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um pronunciamento, não falou de impeachment, falou, vamos pacificar, vamos parar com isso, esse ciclo aí de confusão e tal. O presidente da Câmara não falou sobre impeachment, não está afim desse assunto agora. O partido Podemos já falou que não vai apoiar impeachment. O Partido dos Trabalhadores disse que não vai apoiar esse movimento do dia 12, que ele não participa porque a mesma galera que tá organizando o dia 12 foi o pessoal que derrubou a ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, né, que ajudou a derrubar. Então eles falaram que não vão participar. PSDB falou que deu uma demonstração contrária, falou, somos oposição ao governo, mas adiaram a decisão sobre impeachment. Então também não querem saber de impeachment agora. E aí todo mundo falou, e o procurador-geral vai falar nada? E aí, como é que foi? Ontem ele fez um pronunciamento também falando, todo mundo esperava, né, uma crítica, né, a tudo que foi falado, foi dito ontem lá na rua. Aí ele vira e fala que no dia do feriado foi uma grande festa cívica. Aí os caras ficaram... O pessoal da oposição ficou chateado pra caramba. Mas aí, pessoal, isso é da parte ali da disposição de aceitar um pedido de impedimento ou não. Agora, como é que tá a situação da paralisação, que tá dando essa polêmica toda, né? Quando a gente olha como é que tá isso agora, se você pega lá hoje, a gente sabe que no Sul é o lugar onde o negócio estava mais forte. Quando a gente olha o perfil das redes sociais da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, nós vemos ali que ainda há pontos de paralisação, porém não são paralisações totais, né? Esses pontos são para caminhões, os carros de passeio estão passando normalmente, segundo o que a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina está falando nas suas mídias sociais. Eles dizem que na BR-101, BR-116, 138, 280... está ali, essa passagem de carro está liberada. Não existe nenhum ponto de interdição total, mas eles mostram que tem vários pontos em Santa Catarina ali. Na BR-101 tem Araquari, Jaguaruna, Içara, Maracajá, Araranguá, São João do Sul, Guaramirim, Canoinhas, Mafra, Santa Cecília, Navegante, Gaspar, Maravilha, são todos esses lugares aí onde tem esse tipo de paralisação. Então, hoje ainda está tendo, pelo menos lá no sul você ainda vê esses pontos aí de paralisação, ok? E aí, como é que fica? A imprensa está dizendo que a paralisação iria derrubar o presidente mais rápido. É o que a mídia está dizendo. Esse negócio de paralisação vai derrubar o presidente mais rápido. Por quê? Sem os insumos básicos, elementares,
chegando, que insumos básicos elementares? Alimento, né? Combustível. Os preços que já estão altos iriam disparar. Isso seria um enorme prejuízo à popularidade do presidente. Essa é a opinião da mídia. Aí você pensa, será que o presidente concorda com isso? Ou ele acha que não é bem assim, que vale a pena esse momento aí de criar esse tipo de comoção, né? Agora, a gente fica perguntando, será que essa opinião da mídia não é só para desencorajar a paralisação, né? Tipo assim, a mídia percebeu que isso seria favorável ao presidente e a mídia falou, não faz isso não, vai ficar ruim para você, para tentar desencorajar. A gente até poderia pensar sobre isso, né? Inclusive, alguns poderiam argumentar, olha, aconteceu paralisação na época do governo Temer e o presidente não caiu naquela época por causa disso, né? Ele não perdeu o posto por causa de paralisação e ficou um tempo ali razoável, gerou um prejuízo muito grande, né? Bilhões e bilhões de reais de prejuízo, né? Muitos animais foram perdidos porque faltou ração e tal. Então alguém poderia dizer isso. Não tem tanto problema porque na época do Temer teve isso e ele não caiu por causa disso, tá certo? Agora, o que a gente está vendo? Saiu um áudio aí atribuído ao presidente, dizendo, pessoal, vamos aliviar porque isso vai atrapalhar a economia, principalmente os menos favorecidos, porque os preços estão caros e tal. E o pessoal ficou na dúvida. Eles acharam que o áudio não era do presidente. Aí o ministro da Infraestrutura, que é o ministro Tarcísio, que tem uma alta popularidade, respeitabilidade, ele aparece e lança um vídeo ontem à noite, mais ou menos às 10h30 da noite, falando confirmando o áudio do presidente, falando, pessoal, vamos aliviar aí, deixa que a gente resolve as coisas aqui em Brasília, não fechem as coisas não e tal. Então, a percepção que nós temos é que o presidente entendeu que isso é prejudicial. Que essa parada, gerando aumento do preço dos combustíveis, do alimento, ou talvez até a escassez, né, as prateleiras vazias e também o combustível faltando nos postos de gasolina, o que a gente tende a entender é que o presidente concluiu que isso seria prejudicial a ele nesse momento, tá bom? Agora, você pode também pensar, será que isso é só uma jogada do presidente para se descolar disso? Falar, não, vamos para casa, mas só para dizer que ele não está apoiando? A gente não sabe, pode ser também. Porém, uma outra fala que tem sido dita, e que a gente está vendo aí nas mídias sociais, é o seguinte, mesmo o presidente pedindo para a galera ir para casa e parar as mobilizações, dissolver as paralisações, o pessoal pode querer continuar, porque alguns estão dizendo que esse movimento é maior do que a vontade do governo, é maior do que a vontade do presidente. É uma pauta pessoal desse setor, né, desse público. Então pode ser que mesmo com o presidente desencorajando, isso continue, tá bom? A gente conclui, parece que o presidente chegou à conclusão de que não seria positivo para ele, para o governo, paralisação agora, porque prejudicaria principalmente os menos favorecidos. Mas e se o pessoal decidir continuar? Isso que a gente não sabe, é isso que a gente precisa saber, tá certo? Então eu deixo aqui a pergunta para vocês, afinal, na sua opinião, a paralisação ajudaria ou atrapalharia o governo? Tá bom? Me diz a sua opinião. E a outra pergunta é, você acha que mesmo o presidente pedindo para o pessoal ir para casa, será que eles vão ficar porque eles têm, a pauta deles é maior ou independente da vontade do governo? É o que eu quero saber de você, ok? Pessoal, vamos continuar de olho no que está acontecendo. Muitas coisas estranhas aí no ar, muita desinformação, muita indução a erro ali, muito diversionismo. Eu vou deixar aqui embaixo uma lista de livros para vocês com desconto especial só sobre esses assuntos, para você abrir a sua mente, ok? Forte abraço. Fique com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Hoje a gente tem live lá no meu Instagram às 15 horas. Fique de olho, tá? Venha estudar conosco sobre esse tipo de pensamento, esse tipo de estratégia aí, de como é que eles usam, né, os recursos estratégicos para tentar convencer, né, as estratégias de convencimento. Por isso, venha estudar o Proteja Sua Mente conosco, ok? 15 horas no Instagram. Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Valeu!